Fala pessoal, André Sandins aqui na área. Hoje eu queria falar com você sobre desacelerar, né? E qual é o cenário, digamos assim, que justifique eu gravar um vídeo sobre esse assunto? Nós vivemos uma sociedade muito conectada, né? Hiperconectada. Internet, inteligência artificial, excesso de possibilidades. Nós temos muitos estímulos visuais, né? Dopamina rápida, dopamina barata, de certa forma, estímulos que vão, de alguma forma, prejudicando a gente, né? Tanto psicologicamente, nós somos uma das gerações mais ansiosas, com mais depressão, com mais crise de ansiedade. Então, nós temos um diagnóstico, digamos assim, muito preocupante na nossa sociedade. E parte desse problema, digamos assim, é justamente o excesso de telas, o excesso de estímulos visuais, o excesso de, às vezes, Netflix, internet, TikTok, Twitter, YouTube. Então, acaba que ao estar imerso nessa era, nesse mundo de tecnologia, a gente acaba tendo mais doenças mentais, a gente acaba adoecendo mais, né? Essa é a grande verdade. E eu acho que esse é o motivo de eu falar com você sobre desacelerar. Primeiro ponto, quando a gente olha para a internet, né, sempre parece que a vida do outro é melhor. Sempre parece que a grama do vizinho é mais verde. Primeiro porque as pessoas tendem a postar mais sobre o lado bom da vida, tendem a postar sobre aquilo que, digamos assim, está indo bem, ou só sobre aspectos positivos no dia dela. Então, isso passa uma impressão de que a vida do outro ela é maravilhosa, ela é perfeita, de que a gente precisa buscar esse ideal apresentado nas redes sociais. E aí a gente acaba, muitas das vezes, se comparando, a gente acaba, muitas das vezes, ficando para baixo, achando que a gente não está conseguindo avançar, progredir como a gente gostaria. Então, esse é o primeiro ponto, né? É um excesso de dopamina que tem viciado o nosso cérebro, que tem prejudicado a gente, né? E, cara, isso prejudica em diversos aspectos, né? Isso prejudica a nossa memória, isso prejudica a nossa capacidade de absorver conteúdo, isso prejudica a nossa atenção, nosso foco, né? Então, como a gente está com muito estímulo visual, dopamina muito rápido, né? Então, você está rolando lá o Reels, você vê um vídeo de uma mulher chorando, você vê um vídeo de uma criança chorando, daqui a pouco você vê um jogo de futebol, você ri, daqui a pouco você vê uma piada, uma comédia, você acha legal. Então a gente tem muita variação e isso vai prejudicando vai prejudicando a nossa capacidade de poder, inclusive, sentir as coisas desafiadoras que a vida apresenta pra gente. Eu queria falar pra você sobre desacelerar. Por que eu falo isso? Porque menos é mais, né? Como a gente está muito conectado, então primeiro, a gente tem essa impressão de que a gente precisa sempre estar sabendo das notícias, né? Sempre sabendo das coisas que estão acontecendo a todo momento. Então, sempre vendo vídeos de atualizações, às vezes sobre política, às vezes sobre o assunto que você gosta, o assunto do momento, sobre fofoca da vida das celebridades, digamos assim. E isso é muito complicado, porque a verdade é que isso está adoecendo a gente. Então, desacelerar é justamente a gente focar em menos, isso em todas as áreas da nossa vida. Às vezes você quer, ao mesmo tempo, melhorar a sua vida financeira, melhorar a sua vida relacional, melhorar a sua vida espiritual, você quer implementar rotina, você quer dormir cedo, acordar cedo, melhorar a sua alimentação, você quer ir para academia, você quer correr. E aí você, sabe, é muita coisa, essa é a verdade. E como é muita coisa, a gente não consegue, de fato, evoluir naquilo que a gente precisa evoluir. Então, como que a gente pode pensar nisso? Eu quero trazer para você uma reflexão que eu acho que é muito importante, que é o seguinte: pensa na sua vida como estações. Existem estações que nós precisamos dar um gás maior em determinadas áreas da nossa vida, e existem estações que a gente precisa focar em outras áreas. Não dá para você focar em tudo ao mesmo tempo. Então, esse é o primeiro ponto. Então, desacelerar é também sobre você reduzir os estímulos visuais. Se fizer sentido para você, dar uma afastada das redes sociais, pelo menos por uma semana, para você refletir um pouco mais, retraçar a rota, identificar quais são os seus objetivos, aonde você quer chegar, como está a sua vida. E aí, a partir disso, você vai conseguir, inclusive, valorizar mais o presente. Veja bem, uma das dificuldades da nossa sociedade, que é essa questão da ansiedade, da crise de ansiedade,
é porque a gente está focando muito, primeiro, naquilo que a gente vê nas redes sociais, que isso vai gerando essa comparação, essa procrastinação, essa sensação de incapacidade nossa. Mas, por um outro lado, é como se a gente não conseguisse, de fato, implementar mudanças na nossa vida. Então, a gente se sente impotente, a gente não consegue avançar como a gente gostaria. E aí, é por isso que é fundamental desacelerar. Porque desacelerar vai fazer com que a gente pense, analise, verifique o que precisa ser ajustado, o que precisa ser melhorado e sair um pouco das redes sociais, né, se afastar um pouco, dar uma desintoxicada, é fundamental para que a gente retrace a rota, para que a gente, inclusive, seja mais grato à nossa própria vida prática. Porque se eu foco muito naquilo que as pessoas estão vivendo, se eu foco muito, às vezes, nas catástrofes que estão acontecendo. Então você vê a guerra dos Estados Unidos com Irã, com Israel, Estados Unidos apoiando Israel, aí você vê a guerra da Rússia com a Ucrânia, aí você vê a taxa de juros, aí você pensa, caraca, eu estou vivendo num país que, como é que vai ser os meus filhos? Você começa a ficar preocupado, você começa a ficar ansioso. Quando você desacelera um pouco e você foca naquilo que é importante, que é justamente cultivar bons hábitos. Eu gravei um vídeo recentemente sobre você ser o seu maior ativo. Isso é uma grande verdade. Quando você investe em você como seu maior ativo, você está construindo aquilo que é mais importante, que é a construção do saber, a construção da sabedoria, a construção do conhecimento, a construção de você enquanto pessoa. E você só consegue fazer isso quando você tem clareza de onde você quer chegar, clareza de quais são os seus objetivos, quais são os seus valores, e você só consegue fazer isso quando você desacelera. Essa é a grande verdade. No caos, na barulheira do dia a dia, as pessoas empurrando para a nossa vida compromisso, as pessoas literalmente definindo a nossa agenda, isso faz com que a gente não consiga ter clareza mental, tanto dos nossos objetivos, né, acima de tudo, mas a gente não consegue ter clareza de como que está a nossa vida, sabe? Desacelerar vai fazer com que... E aí, isso é interessante, porque sempre quando a gente pensa em uma coisa, vem outra, né? Então, por exemplo, quando você desacelera, você pensa sobre a sua própria vida. E a verdade é que muita gente não quer pensar sobre a própria vida. Muita gente não quer analisar as escolhas que estão tomando. Por quê? Seja por uma dificuldade de enxergar como a vida está, de fato. Então, a forma da gente mudar qualquer coisa na nossa vida é primeiro diagnosticando que existe um problema. O que é um problema? Ele é literalmente... O que é um diagnóstico, na verdade? É literalmente um dado da realidade. Então, quando você olha, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Quando eu olho para a minha vida hoje e eu identifico que eu não estou me exercitando, que eu não estou comendo bem, que eu não estou cultivando a minha saúde, então isso naturalmente vai fazer com que eu identifique que, cara, esse é o diagnóstico está aí, esse é o problema está aí. Como que eu vou lidar? Isso se desdobra para todas as áreas da nossa vida. Quando eu faço um diagnóstico, por exemplo, da minha vida financeira, cara, minha vida financeira não tá boa, estou gastando mais do que eu devo, estou tendo como base muito mais as emoções do que a razão. Quando eu olho, por exemplo, sobre a forma como eu trato a minha esposa, os meus filhos, cara, não estou tratando eles muito bem. Eu fui egoísta aqui, eu fui orgulhoso ali, eu tenho dificuldade de pedir perdão, eu tenho dificuldade de ler, tenho dificuldade de buscar ajuda, tenho dificuldade de enxergar, por exemplo, que o outro pode me ajudar. Isso é orgulho. Percebe? É o diagnóstico. Quando eu olho para a minha vida e eu vejo que ela não está como eu gostaria que ela estivesse, isso é um diagnóstico. E diagnosticar é doloroso. Esse é o desafio, porque é doloroso. É como se você estivesse se olhando no espelho. Então, quando eu me olho no espelho e me enxergo de fato como eu estou, não como eu sou, veja bem, eu posso muito bem ter errado, mas isso não significa que eu seja um derrotado. Eu posso muito bem ter tratado em algum momento mal a minha esposa, às vezes por estar estressada, às vezes por ter acontecido alguma coisa, às vezes por ter tocado um gatilho, alguma coisa que foi difícil para mim digerir no momento, e eu reagi mal, mas isso não significa que eu seja um esposo ruim. Então, uma coisa é aquilo que eu estou fazendo, outra coisa é quem eu sou. A identidade ela é fundamental para que a gente consiga desdobrar e tomar as decisões sem
levar as coisas muito pro lado pessoal, tá? Então, cara, aqui eu falei sobre desacelerar. Dentro desse processo de desacelerar, eu quero falar para você sobre Deus, né? Eu sou cristão, sou teólogo, sou casado, tenho um pequeno e chegando, Emanuel, vai nascer no mês que vem. E Deus, ele basicamente mudou a minha vida. Eu falo isso para você do fundo do meu coração, Deus mudou a minha vida. Eu sou uma nova pessoa depois de Deus. Então Deus, ele mudou o meu coração, mudou a minha forma de enxergar a realidade, ele mudou a minha forma de lidar com a minha esposa, a minha forma de lidar com o trabalho e todas as áreas da minha vida. Deus, ele foi literalmente aquele que trouxe para mim brilho nos olhos, trouxe para mim felicidade, trouxe para mim propósito. Então, dentro desse processo de desacelerar, cara, se pergunte qual estação você está e como que está o seu relacionamento com Deus. Como que você tem se relacionado com Deus? Veja bem, eu sou cristão, sou evangélico, leio a Bíblia. Obviamente que eu creio que existe uma verdade absoluta, existe uma forma correta de nós nos relacionarmos com Deus. Eu não acho que Deus é abstrato, não acho que Deus é relativo, eu não acho que Deus é fruto da minha cabeça, do que eu acho que Deus, ele se revela. Né? Então, parte do pressuposto de que Deus, ele tem consciência própria, ele está acima de mim na realidade. Ele é aquele que causou todas as coisas, digamos assim. Né? Então, o universo veio a existir não por meio de um acaso, veio a existir por conta de Deus. A vida veio a existir não por conta de um acaso, veio a existir por conta de Deus, porque ele é a origem de tudo. Logo, Deus, para ser conhecido, ele precisa se revelar. Então, Deus se revelou na Bíblia. Então, a forma de conhecer Deus e de se relacionar com ele é na Bíblia. E aí, quando você busca se relacionar com Deus, e não apenas o Deus que muitas vezes é apresentado pela religião, porque as pessoas não conseguem representar Deus em sua totalidade. As pessoas são falhas, são pecadoras, têm limitações. Né? Então não ache que a forma que as pessoas estão apresentando Deus para você significa que seja Deus ali. Né? Pode ser que seja Deus ali porque ela está representando em alguma medida o caráter e a vontade de Deus. Mas obviamente que ela não consegue expressar a totalidade de quem Deus é, certo? Então, lendo a Bíblia, especificamente os Evangelhos, né, eu recomendo ler ali João, você vai conseguir ter uma percepção adequada sobre Jesus. E Jesus, ele muda vidas. Essa é a verdade. Jesus muda vidas. Ele consegue mudar realidades, ele consegue trazer uma nova leveza para a vida que só é possível nele. Essa é a verdade. E aí, eu quero até trazer uma reflexão para você sobre isso, né? A Bíblia fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu sei que talvez você possa estar se perguntando, poxa, André está falando sobre desacelerar, o que tem a ver Deus? Eu acho que tem tudo a ver. Porque Deus, por mais que ele tenha nos criado, digamos assim, para o avanço tecnológico, para construir as coisas, para de fato avançar, progredir, Deus, ele não nos criou para sermos escravos daquilo que foi criado. Deus, ele não nos criou para sermos escravos da tecnologia, escravos do celular, escravos de tudo aquilo que a tecnologia construiu ao longo do tempo, do avanço tecnológico. Então, para que a gente não consiga ser escravo, obviamente, a gente precisa ser livre. E a liberdade, ela não envolve necessariamente você abandonar a tecnologia, mas você saber qual é o lugar, o espaço da tecnologia na sua vida. Então, qual é o espaço que a tecnologia, qual é o espaço que o mundo, como nós vivemos hoje, está ocupando na nossa vida? Será que isso está nos consumindo? Será que nós estamos utilizando as coisas de forma sábia, com sabedoria, com inteligência, ou as coisas estão nos utilizando? Faz sentido? Como se eu estivesse escravo da própria tecnologia, né? Percebe? A tecnologia foi criada como um meio de relacionamento, como um meio de conectar as pessoas, como um meio, obviamente, dos donos da empresa de também ficarem ricos, de gerarem dinheiro e tudo mais, mas a riqueza ela é fruto de uma solução que foi criada, né? Então eles criaram uma solução, as pessoas estão dentro desse ambiente, desse ecossistema onde você cria um perfil nas redes sociais, você conversa com outras pessoas, você se conecta com pessoas que estão em outros países e tudo mais. Ali existe um espaço para a empresa divulgar, existe um espaço para que exista uma troca mútua, mas acaba que isso que foi criado, que é bom, muitas das vezes tem nos consumido de uma forma que a gente tem se perdido. Veja bem. E como que eu consigo usar as coisas e não deixar que as coisas me usem? Quando eu desacelero.
quando eu, dentro desse processo de reflexão, eu entendo quem eu sou. E dentro desse processo de reflexão, eu consigo encaixar as coisas no seu devido lugar. Então, Deus, ele tem um propósito muito grande na sua vida. Eu oro para que você que esteja vendo esse vídeo seja completamente transformado pela presença de Deus, assim como eu fui. A minha vida ela foi mudada. Eu sou uma nova pessoa. Eu, sendo quem eu sou, né, eu tenho muitas coisas para contar em relação a Deus, porque eu tive uma experiência com Deus tão profunda que eu literalmente mudei tudo, né? Então, de uma pessoa que era gaga, não conseguia se comunicar, não conseguia se expressar, tinha dificuldades reais de fala. Eu não era uma pessoa que não conseguia me comunicar, eu era gago, eu não conseguia falar direito, né? Eu não conseguia falar direito, basicamente. E aí, cara, depois que eu tive essa experiência com Deus, eu falei, cara, eu quero entender mais sobre isso, eu quero estudar mais sobre isso. Então, eu entrei em uma faculdade de teologia, veja bem, um cara que era praticamente iletrado, que reprovou 2 vezes no ensino fundamental, que não tinha lido um livro até os seus 17 anos, que basicamente não foi estimulado desde criança à educação. Esse cara ele teve uma vida transformada. Então ele começou a fazer uma faculdade de teologia que existia uma carga muito alta de leitura, ele começou a ir para a igreja, ele começou a conhecer a Jesus, ele começou a errar, obviamente, mas a buscar se desenvolver, crescer, ele casou, tem um filho agora. Então, eu fui completamente mudado por Deus. Completamente mudado por Deus. E eu falo isso, pessoal, não foi pela religião, foi por Deus, foi por Jesus. Jesus, ele mudou a minha vida. Eu quero de verdade que você tenha uma experiência dessa forma, porque a religião verdadeira, a religião de Jesus Cristo, ela não gera escravidão, ela gera liberdade. Ela não gera pessoas que são aquilo que é chamado de religiosidade, né? Na época de Jesus, você tinha os fariseus, os religiosos, as pessoas que não, que de alguma forma crucificaram Jesus, né? Então, quando eu falo que a religião, a verdadeira religião, ela nos chama a liberdade, é porque Jesus, ele nos chamou a liberdade, ele não nos chamou a escravidão. A escravidão é, portanto, viver a vida para si mesmo, é viver uma vida hedonista, onde a centralidade do ser humano seja ele mesmo, como se o objetivo da vida seja simplesmente o prazer, seja simplesmente querer da vida aquilo que a vida pode oferecer apenas no sentido de experiência mesmo, né? Isso é quase que uma espécie de animalidade, né? Como se a gente deixasse de ser humano e se tornasse um animal que vivesse especificamente para satisfazer os próprios instintos naturais. Cara, isso para mim não faz o menor sentido. Isso para mim não faz o menor sentido. Bom, esse vídeo ficou um pouco extenso. A ideia, obviamente, inicialmente é falar sobre a questão de você desacelerar. Cara, busca se conectar com Deus, né? De verdade. Talvez seja difícil para você ouvir isso, porque a gente vive num país muito polarizado, né? Mas Deus mudou a minha vida. Eu espero que Ele realmente possa ter espaço no seu coração para mudar a sua também. Que Deus o abençoe. Eu te vejo no próximo vídeo.